Olá, tudo bem com você? O assunto da aula de hoje é falar sobre a saúde do intestino. A gente vai falar como o estilo de vida moderno afeta a saúde do nosso paciente. E é importante a gente conhecer os pilares da saúde integrativa, que é um dos pilares que forma a laser acupuntura integrativa, porque é a partir desses pilares que a gente consegue ajudar nossos pacientes a mudar o estilo e hábitos de vida. Antes eu vou me apresentar. Meu nome é Fernanda Pradines, sou professora de medicina chinesa e terapeuta integrativa. E na internet eu ajudo os acupunturistas a tratar a raiz das queixas do paciente, com a laser acupuntura integrativa tendo resultados já na primeira sessão. Então vamos lá. Como o estilo de vida afeta a saúde do intestino do A saúde integrativa, o estilo de vida saudável deve respeitar 5 pilares: o sono regulado, a alimentação saudável, a regulação do estresse e das emoções, prática de atividade física e o cuidado com a saúde do intestino. Vou falar rapidamente desses pilares para vocês entenderem como é importante. O sono regulado. Desculpa. O sono, ele é o nosso maior anti-inflamatório natural. Então, regular esse sono é muito importante para o paciente. Uma noite de privação de sono traz oxidação para o corpo desse paciente, cansaço, vai ter efeitos no humor, vai ter efeitos na cognição, vai ter efeitos no físico. E o indicado é trabalhar esse sono entre uma janela de 7 a 8 horas de sono. E o paciente vai ter que entender qual o biotipo não, o cronotipo dele, qual o melhor horário. Tem pacientes que são matutinos, né? Então, eles vão provavelmente sentir sono umas 8h30, 9 horas da noite. Vão ter pacientes mais vespertinos, né? Então, esse sono vai chegar, né, 10, 10h30. Então, o paciente vai ter que encontrar esse cronotipo dele no Instituto do Sono, coloca no Google Instituto do Sono, teste de cronotipo do sono, o paciente consegue verificar o perfil dele, né? E fazer essa janela de 7 a 8 horas. Tem estudos que comprovam que dormir menos de 7 horas e mais de 8 horas vai trazer malefícios, prejuízos para o corpo, tá? Pacientes que dormem menos de 7 horas podem ter a sensação que tem um corpo adaptado, né, que não tem prejuízo, porque se sentem bem. Eles podem até fisicamente se sentir bem, mas cognitivamente, as percepções não são iguais como se ele tivesse dormido de 7 a 8 horas, né? Então, os estudos comprovaram isso, tá? Então, é importante a questão do sono regulado. Alimentação saudável, uma alimentação não inflamatória, sem glúten, farináceos, açúcar, excesso de carboidratos, né? O açúcar é importante. Isso porque são alimentos que inflamam, são alimentos que desequilibram a microbiota, tá? A hidratação calculada entra nessa alimentação saudável. O paciente ingerir para cada 20 quilos do peso dele, ingerir 1 litro de água. Então, se o paciente pesa 60 quilos, ele ingerir 3 litros de água. Isso é importante para ele se hidratar, né? A hidratação é importante. Regulação do estresse e das emoções. O cortisol, por exemplo, ele induz um aumento da permeabilidade intestinal. Ele atrapalha, né? Ele contribui para o intestino vazar, porque ele acaba afetando as junções fortes, né? A glutamina, que mantém essas junções fortes do intestino unidas. Então, pacientes com cortisol desequilibrado em excesso vão ter problemas intestinais, né? O controle das emoções também é importante. Inclusive, né, esse cuidado com o intestino é importante porque afeta as emoções, né? A gente tem um eixo cérebro-intestino. Então, a gente sabe que quando a gente está com problemas, nossos pacientes estão com problemas emocionais, isso vai, em algum momento, afetar o físico dele, né? Os corpos, físico, emocional, energético, mental, todos são conectados. Então, você tratar o seu paciente de uma maneira integrativa é você cuidar dessas emoções. O chinês, né, na medicina chinesa já enxergava isso. Então, a gente consegue já entender esse impacto, né, das emoções
no físico. Tanto é que quando você trabalha um órgão, você trabalha a energia do fígado, você está trabalhando as funções do fígado, e você já está trabalhando irritabilidade, você está trabalhando a raiva, a, a mágoa, rancores, tudo isso, né? Então, regular estresse e emoções é importante para ter um estilo de vida saudável. A prática da atividade física é muito importante, porque o ser humano é um ser movimentante. O ser humano evoluiu fazendo movimento. Existe um estudo, foi feito um estudo muito interessante que comprova que a atividade física intensa, né, estilo HIIT, né, mas não é extenuante, como uma maratona, consegue aumentar a qualidade e a quantidade da microbiota, né? Ou seja, dos micro-organismos benéficos que fazem bem para o ser humano através da atividade física. Isso é muito interessante, esse estudo. Então, a atividade física, ela vem como um todo, né, para a saúde do seu paciente e vai vir impactando positivamente também a saúde do intestino do seu paciente. E o quinto pilar é a saúde do intestino, né? Então, cuidar, desparasitar, cuidar da alimentação, fazer atividade física, o sono, regulação, tudo isso impacta a saúde do intestino, né? Cuidar da desbiose, cuidar das funções desse intestino, né? A função endócrina, a função sensorial, a função de absorção dos nutrientes. Tudo isso, gente, contribui, e também a função excretora, né? Tudo isso vai contribuir para um estilo de vida saudável, tá? Então vamos lá. A gente fala que o estilo de vida é muito importante na saúde do intestino. E o nosso estilo de vida individual tem mudado muito, né? Acontece que hoje eu queria trazer para vocês as mudanças no estilo de vida eh, da humanidade, né? Não é uma questão individual. A nossa humanidade também vem sofrendo mudanças que está impactando na saúde. Hoje a gente percebe cada vez mais pessoas, né, que estão adoecendo, tendo problemas intestinais, ou então doenças sérias como Parkinson, Alzheimer, câncer, escleroses, doenças autoimunes. Então, isso também, a gente também tem que observar que é uma mudança no estilo de vida social. Olha só, no final do século XVIII, né, isso é para a gente começar a entender as mudanças, né? No final do século XVIII, início do XIX, na primeira Revolução Industrial, teve um deslocamento da população do campo para a cidade. Teve um êxodo rural. A população, que na sua maioria vivia no campo, começou a migrar para a cidade, né? Então aí, gente, a gente já tem uma alteração drástica no padrão alimentar. Por quê? A partir do momento que essa população vai para a cidade, começa a se ocupar as indústrias. E as indústrias precisam de mão de obra. Só a mão de obra do homem não é suficiente. E as mulheres começam a fazer parte dessa mão de obra industrial. Com isso, a mulher que antes ficava muito mais eh, envolvida na forma, né, no preparo dos alimentos, ela vai ter que dividir o tempo dela também com a quantidade de horas trabalhadas na indústria. Então, isso vai reduzir a qualidade desse alimento. Os alimentos eles vão começar um processo de industrialização, um processo de enlatar certos alimentos, para começar a trazer praticidade para esse dia a dia, né? Então, ali já começa uma alteração nos alimentos. No século XX, ali, segunda metade do século, os alimentos in natura, eles começam a se transformar para alimentos semi-industrializados, não o que é hoje, mas a gente já começa a ver algumas coisas pré-prontas. E para um alimento ficar industrializado, ficar numa lata, ele vai precisar de aditivos alimentares para gerar uma durabilidade, né? Então, antes, esse alimento era totalmente da roça, totalmente ali do campo, ele passa a ter alguns ajustes para ficar industrializados e os aditivos começam a entrar na dieta das pessoas, né? Também existe uma mudança no campo, né? A produção agrícola e pecuária, ela muda.
Antes a gente tinha agriculturas menores, agriculturas familiares, e essas agriculturas começam a ficar de larga escala. Com isso, os alimentos eles não podem se perder nessa linha, né, de colheita e de armazenamento e de levar, né, para a cidade. Então, os alimentos eles passam a receber remédios, eles passam a receber inseticidas, pesticidas, né, agrotóxicos, aditivos da terra. Tudo isso daí começa a transformar, né, esse alimento e ele começa a ficar mais estéril, mais limpo, né? Começa a colocar esses tipos de produtos nos alimentos e com isso elimina pragas, mas também elimina muitas bactérias, muitos micro-organismos que viveriam nesses alimentos e trariam benefícios para quem se alimentasse desses micro-organismos, tá? Então, acontece aí uma mudança no campo. A pecuária é a mesma coisa. Os animais, eles começam a ter que se, a produzir em larga escala. O leite da vaca, a carne, né, do boi, os ovos, do frango. Então, tudo ali existe um estresse para o animal conseguir dar conta de produzir isso na velocidade que o homem consome. Obviamente, o sistema imunológico desse animal estressado também vai cair, ele também vai ficar mais passivo de ficar doente, e com isso, mais remédios, antibióticos também são colocados ali nos animais. Então, os alimentos, de uma forma geral, eles começam a ficar estéreis, né, com essa quantidade de antibióticos e de produtos antimicrobianos, né, tanto na alimentação quanto na mudança na higiene. Tudo a gente começa a querer que não tenha micro-organismos, né, o próprio padrão ali de produtos de higiene, o que é ruim, porque na verdade antes, entendia-se que os micro-organismos faziam mal, só traziam doenças para a gente, quando não é verdade. A maior parte da microbiota nossa, ela é muito, extremamente importante para a gente, né? Então, esse conceito antigo também, de você esterilizar tudo para não trazer doença para o homem. E isso, na verdade, acaba trazendo doenças crônicas para o homem, porque vai mudando o padrão alimentar dele, né? Outra questão, a pasteurização dos alimentos, né? O leite pasteurizado. Isso o quê? Destrói os micro-organismos presentes nos alimentos. E aí você adiciona substâncias químicas, bioquímicas, aditivos microbianos, né? Os alimentos eles passam a ser processados e ultraprocessados, então são retirados nutrientes e colocado um excesso de substâncias químicas. Tudo isso, gente, vai alterando a microbiota intestinal do nosso paciente, né? Do homem, né? E também existe ali, a partir do século XXI, né, a contaminação ambiental, o ar, a água, o solo, os alimentos, medicamentos. A gente começa a exagerar no uso de medicamentos, ar, água, solo e alimentos contaminados, né? Então, tudo isso, gente, começa a impactar a saúde do homem, né? Antes, é, a genética não tem mudado, né? E antes, a gente tinha menos adoecimentos, e agora muitas doenças começam a surgir, inclusive agora atualmente, né? A gente começa a perceber pessoas jovens tendo doenças sérias, que antes a gente via pessoas mais velhas, né? Por quê? Porque toda essa mudança no estilo de vida está impactando a microbiota intestinal. E por que que isso é importante? A maior parte do sistema imunológico da gente reside dentro do nosso intestino. É a nossa microbiota, né? Então, o que que é microbiota? É esse coletivo microbiano de seres, né? De micro-organismos, de bactérias, de fungos, de vírus, de protozoários, que tem uma função dentro da gente, né? E uma das funções de fazer o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico. Então, isso que é o que a gente chama de imunidade inata, que é aquela imunidade que a gente, que ela é genérica, ela vem com, com, com essa microbiota que a gente desenvolve na primeira infância e vai desenvolvendo, né, no nosso desenvolvimento. Então, essa microbiota é que vai fazer a nossa proteção ali principal,
né? O nosso ácido clorídrico, a barreira da nossa pele, né? As enzimas do nosso corpo. Então, tudo isso faz a nossa proteção. Então, gente, a gente tem aqui que as pessoas elas vão ficar mais vulneráveis a doenças, né? Porque toda essa mudança de estilo de vida é, faz com que os alimentos fiquem pobres e eles ficam pobres também nos micro-organismos, porque quando a gente ingere esses alimentos, a gente ingere micro-organismos capazes de enriquecer essa microbiota, né? Então, esse estilo de vida que a gente veio falando aqui impacta na nossa saúde. Outros impactos também, uso prolongado de antibióticos, né? Antibióticos, às vezes, sendo passados não de uma maneira assim, sem tanta necessidade, né? Você vê, às vezes, médico passando antibiótico em questões de fungos, né? Questões de candidíase, sendo que as bactérias boas, elas combatem os fungos, né? Que estão em excesso, né? Então, a gente tem que ver que esse uso prolongado de antibióticos antes era até pior, porque as receitas elas não tinham esse controle que tem. E o que que aconteceu? As bactérias começaram a ficar resistentes, e isso foi um problema de saúde, né? Que começaram a perceber a importância de restringir esse uso. Porque antibiótico, gente, não é que a gente é contra antibiótico. Antibiótico é importante, mas no momento que precisa ser utilizado. Então, esse excesso de medicamentos e antibióticos também tem impactado a saúde. Os inibidores de bomba de prótons, que são os famosos prazóis, aqueles remédios ali pro estômago, né? Para as azias, para as queimações. Esses remédios, eles acabam diminuindo o ácido clorídrico do nosso estômago, que é uma barreira de proteção que também faz parte da nossa proteção inata, né, da nossa imunidade. E com essa barreira enfraquecida, a gente fica sujeitos, né, a infecções, sujeitos a contaminações, né, induzem, né, esses usos desses medicamentos, eles vão induzir também a um estado de desbiose. O que que é essa desbiose? É esse desequilíbrio, né, da microbiota. A gente acaba tendo uma microbiota ou deslocada, uma microbiota que deveria ficar dentro do intestino começa a ir para regiões do corpo que não deveria existir, esse tipo específico de bactérias, por exemplo, bactérias fecais que vivem no intestino grosso, elas são para viver e trabalhar, né, as fezes ali, trabalhar o bolo alimentar e transformar em fezes e poder fazer toda a metabolização ali dentro. Se essas bactérias começam a migrar no trato gastrointestinal, as mucosas dos outros aparelhos, eles não vão ter a proteção que consegue, né, que tem, consegue fazer essa relação com essas bactérias. Então, isso acaba também trazendo prejuízos para o corpo. É, ou então a gente tem mais bactérias gram-negativas, bactérias que produzem metabólitos que intoxicam o nosso corpo. A gente está em mais quantidade do que bactérias boas que vão cuidar do nosso corpo. Então, tudo isso vai afetar a saúde também. Qual é a conclusão? A mudança no estilo de vida da humanidade, com todo esse histórico que a gente falou de revolução industrial, de mudança no campo, nas produções agrícolas e na pecuária, ou a mudança na, é, nos produtos de higiene, as mudanças da indústria alimentar, né? Esse excesso de produtos industrializados, ultraprocessados, tudo isso elimina as bactérias que estão nos alimentos vivos e que para a gente isso ia trazer um benefício, né? Então, essa mudança no estilo de vida leva uma microbiota pobre em bactérias benéficas, aumenta a desbiose intestinal, aumenta a permeabilidade intestinal, que é esse vazamento, né? E gera uma endotoxemia, que é uma intoxicação interna. Então, nosso corpo ativa o sistema imunológico, ele gera uma intoxicação, uma inflamação crônica, e tudo isso, gente, é a porta de entrada para a gente começar a oxidar e trazer problemas
doenças sérias para o nosso organismo, para o organismo do nosso paciente. Então, por isso que é importante, a laser acupuntura integrativa, ela aborda os 5 pilares da saúde integrativa, porque é importante a gente, como acupunturista, passar isso para o nosso paciente, a importância de cuidar desses 5 pilares iniciais da nossa aula, porque assim, gente, a gente consegue mudar hábitos ruins de vida e transformar no estilo saudável de vida, tá certo? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, no Instagram, o meu arroba é o arroba Fepradines. Lá eu falo sobre laser acupuntura integrativa todos os dias. Aqui, se você ainda não me segue, no YouTube, se inscreva no canal para você receber as notificações, tá? O meu Facebook é o Fernanda Pradines e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha agregado. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, escrevam aqui para mim, tá bom? E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!